Olá pessoal, boa noite. Eu resolvi gravar esse vídeo para dizer o seguinte: já tentei aqui escrever alguns textos e ensaiei, mas não deu certo, e eu percebi que o segredo é esse: é você falar abertamente, com erros, sem se programar, desabafar, né, na situação que a gente está vivendo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: por que o governo vai cair esse ano? Muito simples, né? A maioria já pensaram. Primeiro, você observa que a natureza ela é perfeita, mas ocorre algumas... o perfeito se torna imperfeito em alguns momentos. Que aí você pega, por exemplo, o cruzamento de uma anta, um burro e um cavalo. E aí o resultado é o quê? O governo atual. Porque o cara é louco, né? Esse cara está lá porque o povo estava indignado com os governos anteriores, resolveu colocar um louco lá. Porque é o seguinte, está todo mundo numa situação difícil por causa desse problema, né, que todo mundo já sabe. E na hora de você ter um apoio, né, uma ajuda, de que forma que ela chega, né? Quando chega? Quando o cara já morreu. Interessante, né? Então, assim, as pequenas empresas, por exemplo, estão aí precisando dessa ajuda para manter os funcionários. Muita gente ainda em análise, na questão dos informais e outros aí, né? Eu acho que vocês estão entendendo. E aí fica, você liga a TV, você pesquisa nas mídias, você só vê a mesma coisa e não sai, o resultado, a ajuda não chega, né? Para a maioria, não chega. É um ou outro ali só para dizer que ajudou, mas no geral não. Então é tipo assim, uma propaganda enganosa, como muitas empresas fazem. Fala que vai fazer, que fez, que está fazendo, mas é tudo mentira. Como vocês podem pesquisar aí, todo mundo sabe disso. Interessante é que eles pronunciam lá que liberou tantos bilhões para ajudar a todos, mas em que condição? Que a empresa, no caso, esteja 100% legalizada. Aí eu pergunto, qual empresa no Brasil que está 100% legalizada, com todas as normas? Não existe. Aí quer dizer, aí ele fala, eu quero ajudar, mas você não está, como eu posso dizer, falta critérios, documentos, que não existem. E aí o povo fica nessa situação, né? Eu, por exemplo, que sou informal, às vezes aquele serviço que eu ia prestar para algum conhecido, ele já não vai mais fazer o serviço porque ele está com medo, precisa ter a reserva dele para sobreviver. E aí você vê pessoas entrando em desespero. E aí é que vem a questão, por que o governo vai cair? Simples. Simples. Porque qualquer um que conhece um pouco de história sabe que o instinto natural da sobrevivência, ele fala mais alto do que qualquer ética, de que qualquer coisa. Aí a fome, no caso. Por causa da fome, pessoas vão ter atitude que não queria ter. Aí vai começar o quê? Saqueamento, violência, e a culpa caindo tudo no governo atual. Então vai chegar um momento ainda esse ano que ele não vai aguentar, né? Vai cair. Ele e toda a equipe dele. Porque é um absurdo. E o engraçado é que o Brasil é um país maravilhoso, né? Não tem terremoto, não tem vulcão, não tem isso, não tem aquilo, não tem tempestade. Tem um clima bom, mas infelizmente tem uma política, uma corrupção que nunca tem fim, que nunca acaba, que nunca melhora. Entra um, sai outro, é o mesmo problema, aquela bola de neve. Entendeu? Mas aí é que tá. Eu até estava escrevendo um texto aqui, ó, mas eu não consegui decorar, né, para não ficar lendo aqui na frente da câmera. Mas é mais ou menos assim, nós temos aqui no Brasil dois grupos. O grupo pequeno e o grande. O grupo grande, ele produz para o pequeno consumir de forma luxuosa. E aí, mas por que isso acontece? Porque o grupo grande é deficiente de conhecimentos intelectual e todo tipo de conhecimento.
É tipo pessoas que não têm cérebro. Tem 2 neurônios ali para as funções básicas, mas não tem o resto intelectual ali para entender o que está acontecendo em sua volta, né? São pessoas que são tão ignorantes que, mesmo nessa situação tão difícil, eles ainda abrem mão do pouco que têm para patrocinar, digamos assim, não quero tocar nessa questão religiosa, mas diversos charlatões a continuar tendo a sua vida luxuosa através de mentira. Então esse é o problema. O problema do Brasil, na verdade, porque a política é só a ponta do iceberg. O problema maior do Brasil é o próprio Brasil. Porque o Brasil é um país de burros e ignorantes. Infelizmente. E tem mais uma coisa. É um país que não tem união. A maioria pensa individualmente. Eu tenho meu trocado, eu tenho minhas coisas, então nem aí se meu vizinho está passando fome, se no meu bairro está com problema. O cara só pensa nele. Então, enquanto o brasileiro pensar só nele, ele vai estar sempre passando por essa situação. Então é isso que eu quero abordar aqui nesse meu primeiro vídeo. Pretendo estar fazendo outros vídeos, abordando outros assuntos, né? Porque eu, assim como todos, eu também tenho o direito de expor minhas ideias. E, infelizmente, é o que a gente vê, né? Nesse momento. Que a coisa está ficando e vai ficar cada vez... Quer dizer, não quero que fique. Claro que todos querem que a coisa melhore agora, que tudo volta ao normal, que já não era legal quando era normal. Né? Agora piorou. Mas, assim, se você começar a juntar uma coisa com a outra, você percebe isso, que o governo vai cair. Vai cair ainda esse ano, porque no começo da pandemia, as pessoas, por mais simples e pobres que seja, ainda tem aquelas pequenas reservas. O cara veio de um celular que tinha, veio de um aparelho que tinha baratinho para comprar comida, improvisa aqui, uma ajuda, outra ajuda. Mas chega um momento que não tem, essa válvulazinha de escape não vai ter mais. E aí o cara começa a entrar em desespero, como hoje aconteceu, eu até vi na televisão, um ambulante tentou trabalhar, não conseguiu, a polícia prendeu, deu um maior rolo lá. Mas por que esse cara foi? Certamente deve ter criança, além dele e tal, não só o fato da criança, mas deve ter a família dele lá que está passando necessidade, e o cara não tem de onde tirar. Porque já era difícil quando era normal o cara ter que ir trabalhar de ambulante, porque não tem um trabalho fechado. Aí o governo fala, fica em casa. Aí o cara fica em casa, o que o cara vai comer? Papel? Apesar que papel também é caro, né? Vai comer o quê? A parede? As crianças vão comer a parede? Sem que o pai ali, no caso, é o que sai para buscar a comida para a família? A mãe também? Aí não pode. Certo? É claro, realmente, tem que evitar, mas cadê a ajuda do governo que nunca chega? E quando chega, chega de forma ilegal. Por que ilegal? Porque quem não tem direito está recebendo e quem tem direito está em análise. Está em análise. As pequenas empresas que dão emprego ali no bairro, nas pequenas cidades, precisam do apoio do governo. O governo diz que ia ajudar. Mas ele coloca uma condição que o cara não consegue. Como que o cara vai receber uma ajuda se ele não consegue comprovar diversas... Resumindo, né, a tal da burocracia. Cria uma burocracia tão grande que o pequeno empresário, ou melhor, as microempresas, que isso no caso é mercearia, boteca, sacolança, eles não têm essa condição, eles não têm como, digamos assim, bom, vocês entenderam aí, eles não têm. Aí o cara não consegue ajuda porque ele não consegue comprovar que o bisavô dele foi batizado. São coisas sem lógica, um exemplo. Então eu fico me perguntando, na idade que eu já estou, o que será de nós, né? Nesse país
que entra ano, sai ano, pessoas nascem, crescem, ficam velhos, morrem e continua a mesma. É isso que eu queria falar, sabe? Aqui, nesse meu desabafo, ok? E tomara que realmente ele caia e que entra um outro que possa pelo menos tentar resolver, porque não é fácil, é claro que não é fácil resolver, porque diante da situação que está, o cara está preocupado com outras coisas que não tem nada a ver. Então é isso, que ele realmente caia, e vai cair, e sei que muitos sabem disso, porque a coisa vai fechando. O cara não tem argumento, o cara não tem projeto, o cara não tem nada, o cara não sabe nada. A única coisa que esse cara sabe é dar coisa. Sabe? O cara é ignorante. Isso todo mundo já sabe. O problema é que ele é um ignorante burro. Porque existe o cara ignorante, super inteligente, cheio de ideias boas, e o ignorante burro. Então é isso. Valeu, pessoal. Estou começando esse meu trabalho aqui. Meu trabalho, é claro. Como eu já tenho uma certa... Eu já escrevo alguns pensamentos, algumas poesias, isso desde criança e tal. Eu resolvi expor minhas ideias aqui. Hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa do YouTube, né? Que você encontra muita coisa boa, apesar daquela lixaiada que tem, mas tem muita coisa boa aí. Tem muita coisa boa aqui no YouTube. Eu até quero futuramente fazer um vídeo falando do YouTube, das coisas boas, e da lixaiada, que você só vai passando o dedo. Ok? Obrigado aí pela atenção. E se puder, inscreva no canal e dá aquela curtida, dessa força aqui pro velhinho, ok? E é isso aí. Prometo que vai vir muita coisa boa aí, sabe? Vou estar falando de muitas ideias bacanas, de uma forma diferente de ver as coisas, de observar e entender ao longo da vida. Eu fui juntando muita coisa e sei que muitos vão concordar comigo. Ok? Obrigadão.